E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero tentar interpretar o que Deus nos traz na Bíblia, junto com observações do que acontece em nossos dias, e mostrar o seguinte: daqui por diante o mundo vai estar cada vez mais agitado. A gente não deve confundir as coisas. E ele não delegou nem um pouquinho disso para Satanás. Deus é o controlador total da natureza e de tudo que acontece. A natureza está contaminada pelo pecado. Romanos capítulo 8 nos diz isso. Toda a natureza geme e suporta angústias até agora por causa do pecado. Por causa do pecado, Deus está fazendo a natureza se revoltar. A natureza não tem vida, não tem nenhum nome, não é Gaia, não é nada de vida. Deus é quem dirige a natureza e Deus está fazendo a natureza se revoltar. Não é um processo antropocêntrico gerado pelo homem, não é centrado, controlado pelo homem, não. A natureza está dirigida por Deus, se rebelando por causa do pecado contra o homem. São terremotos que estão acontecendo, estão aumentando e vão aumentar em frequência, intensidade, são vulcões. O Cumbre Vieja está aí já há um bom tempo em atividade moderada, digamos assim, não está causando aquele estardalhaço, mas está continuamente jogando lava para fora, num movimento contínuo e ainda forte, mas mostrando que quem faz isso é Deus. Os homens não têm muita intenção em mostrar a força do vulcão. E a grande mídia não traz muitas notícias sobre isto. Mas vulcões ainda vão erupir em vários lugares, vão manifestar a presença de Deus na natureza. Mais vulcões. Os ventos e a formação das nuvens e tempestades, atuação da atmosfera, isso tudo está numa convulsão muito grande e vai trazer consequências para a humanidade. Questões aí de ciclones, furacões e inundações, chuvas fortes, ventos muito fortes. Tudo isto vai aumentar. É a natureza agitada por Deus, revelando a insatisfação de Deus com o pecado da humanidade. Infelizmente, a humanidade não ouve essa voz de Deus no trovão, na tempestade, nas atividades aí do sol. A humanidade não entende isso. Só quem é de Deus, que sabe que está previsto e é Deus agindo. Deus está agitando a natureza. Bem, e mais coisas vão acontecer da parte da natureza. O campo magnético da Terra está em transformação, a temperatura no mundo, a distribuição de águas, chuvas e secas no mundo, isso tudo está muito modificado e se modificando e vai continuar mais ainda. Existe muita agitação no subsolo e muitos mistérios no subsolo. Por exemplo, embaixo dos Estados Unidos, dizem que há uma grande quantidade de carbono armazenado, uma quantidade colossal, uma profundidade grande. Se por alguma razão isso for liberado, então isso vai entrar em combustão com o oxigênio da atmosfera, vai praticamente consumir a nossa atmosfera. E muita coisa assim que pode acontecer e que vai acontecer.
Mas Deus está agindo gradativamente para a gente poder entender. É para o povo de Deus se despertar. Jesus diz, quando todas essas coisas começarem a acontecer, exultai e erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Isso é um sinal para nós. O mundo não entende isso, arranja explicações várias e se iludem com as explicações, porque eles não querem se voltar para Deus. O quadro político do mundo diz o seguinte: o mundo ainda vai ter algumas agitações, porque Satanás tem interesse, vai ter mais epidemias, isso é cumprimento da profecia. Os homens manipulam essas coisas, a internet, a concentração de poder, a economia e algumas guerras aqui, ali, acolá. Tudo isso está sendo, de alguma maneira, insuflado por Satanás para a humanidade ficar insatisfeita. A humanidade tem que ficar premida a ponto de desejar um Salvador, que não seja Jesus. A humanidade quer um grande líder. O Papa já avisou que o ano que vem, 2022, ele vai indicar um grande líder que pode reunir a humanidade toda e resolver os grandes problemas da humanidade, problema das queimadas, o carbono, questão aí da camada de ozônio, alteração do clima, e, enfim, questão das águas, questão da distribuição de comida. Um grande líder, problemas de refugiados, há mais de 80 milhões de refugiados expatriados, fora de suas casas, de suas pátrias. Isso é um problema para a humanidade. Esse problema, junto com os outros problemas, clamam para que venha um Salvador, um anticristo, um Messias aqui na Terra. Isso é o que vai acontecer. Vai continuar a acontecer, porque já acontece e vai continuar a acontecer. Esse clamor vai aumentar até que o mundo aceite um Messias que virá bonzinho, prometendo resolver os problemas da humanidade, será aplaudido, recebido e adorado pela humanidade. Só que a Bíblia diz que os cristãos vão denunciar, ou denunciariam, se ele aparecesse agora. Então, ele não pode aparecer agora. A igreja tem que ser arrebatada, e o diabo sabe disso. Quando a igreja for arrebatada, então o diabo vai rapidamente fazer aparecer essa figura que é o Salvador, o solucionador dos problemas da humanidade, que será o grande líder. Inicialmente ele será bonzinho, será um líder conciliador, como um chefe da ONU que vai promover acordos com todos, principalmente com Israel, para Israel ficar bonzinho lá no Oriente Médio. O anticristo será um líder pacificador. Ele fará alianças de paz. Ele fará alianças para resolver os problemas da humanidade. Ele será um homem de paz. Por 3 anos e meio, ele vai trazer paz à humanidade. Mas o que eu quero falar é que Deus vai continuar a agitar a natureza. Durante a grande tribulação, fenômenos da natureza vão acontecer, fenômenos de alteração climática, a temperatura vai subir, o mar vai se agitar mais ainda, terremotos vão acontecer com mais força, vulcões vão se levantar, situações em vários lugares vão sacudir a terra. Mas os homens não entenderão isso. O anticristo vai trazer explicações, soluções para a humanidade, terá o controle total da mídia no mundo e vai fazer a cabeça das pessoas que vão entender e aceitar. Então, esses 3 anos e meio de paz que o anticristo trará como grande conciliador, o grande coordenador das atividades da humanidade, será de paz entre os homens, mas não com a natureza.
a natureza continuará em revolta. Agora vem a segunda parte da grande tribulação. O anticristo vai mostrar as unhas, quem ele realmente é, vai atacar aqueles que se opuserem a ele, vai promover guerras para todo lado e os reis da humanidade, os países vão entrar em convulsão, em guerras, serão 3 anos e meio de muita convulsão. E a natureza estará em convulsão também muito mais forte. Nós cremos que tudo vai num crescendo, a atividade da natureza vai aumentando. Quando chegar no final da grande tribulação, vai ser só no final, por poucos dias. O sol vai brilhar 7 vezes mais e nós não sabemos exatamente como o sol vai escurecer, a lua vai escurecer, aqueles meteoros vão cair na terra, gafanhotos vão trazer mordedura para as pessoas que vão sofrer, ranger os dentes, saraivada, pedras de um talento, 30 e tantos quilos, uma pedra de gelo caindo. Então vão destruir casas, vão matar muita gente, as pessoas vão ficar apavoradas. Todas aquelas pragas do Apocalipse vão se cumprir durante poucos dias. Na verdade, já estarão se cumprindo, mas devagar. E no final vai acelerar. Vai ser de uma tal maneira que haverá um terremoto que será maior do que todos os outros terremotos, que vai sacudir a terra e as montanhas vão todas ser abaixadas, a terra vai ser nivelada, os vales aterrados, as montanhas abaixadas, vai tudo mudar aqui na topografia da Terra, inclusive o eixo da Terra, que hoje é descentralizado, o eixo magnético com o eixo geográfico, isso vai mudar e ele vai voltar a ser coincidente e então o clima voltará a ser o que era antes do dilúvio, ou seja, vai ser o antedilúvio, a terra será sacudida e vai voltar a ser como era antes do dilúvio. O clima será o mesmo o ano inteiro em cada lugar. Tudo isto acontecerá no finalzinho da grande tribulação. O diabo vai tentar esconder das pessoas a ira de Deus, mas chegará um tempo em que Deus mandará um anjo voar pelo meio do céu com o evangelho eterno. As 2 testemunhas que vão fazer milagres e matar muita gente aqui na terra, vai sair fogo da boca deles e vai consumir os adversários. O mundo vai ser sacudido. 144 mil testemunhos de Jeová serão 144 mil judeus castos, pregarão não o evangelho da graça para conversão de ninguém, mas pregarão a proximidade do reino de Deus que virá com Jesus. O mundo vai ficar com medo e raiva de Deus, mas eles não se converterão, nenhum se converterá. E depois de todos aqueles cataclismas, todas aquelas manifestações poderosas de Deus, as pessoas no mundo não se converterão, porque eles estarão com raiva uns dos outros, matando e destruindo, e envolvidos em guerras e também tentando se defender das pragas que Deus vai trazer no Apocalipse. Será uma coisa horrível aquela tribulação, os homens vão querer morrer, mas não vão conseguir morrer, e tudo isso acontecerá durante um curto período. Vai tudo continuar de agora, piorando, aumentando e digamos assim, recrudescendo e com mais força da parte de Deus. A natureza vai continuar protestando, reagindo, se revoltando contra a humanidade e, de certa forma, castigando a humanidade. E, por fim, vem Jesus e, quando ele voltar, todas as bombas atômicas serão detonadas, ele vem com poder e grande glória, vai destruir tudo que o homem fez sobre a face da terra, vai matar a maior parte da humanidade e os homens serão escassos como o ouro de Ofir.
eu imagino que vão sobrar pouquíssimas pessoas assim no meio de uma floresta, num canto qualquer, numa planície, porque as montanhas vão se mover muito com terremotos, mas os locais planos podem abrigar um ou outro sobrevivente. Vão ser poucas pessoas espalhadas pelo mundo que vão entrar no milênio. Então nós vamos ver essa continuidade. Daqui por diante, até o arrebatamento, a natureza vai continuar agitada. Depois do arrebatamento, vai continuar se agitando mais e mais até o final da grande tribulação, a agitação ser muito grande, terrível, e aí tudo vai ser muito rápido no final da grande tribulação. Eu entendo que aquela contagem dos dias de Daniel se referem a isso. 1.360 dias e 1.390 dias, e bem-aventurado aquele que aguardar mais 45 dias. Então eu entendo que todos esses cataclismas finais que serão de grande proporção, como por exemplo a destruição da cidade de Roma, aquele vulcão ou aquele grande terremoto, e aquele grande terremoto que vai abaixar todas as montanhas da terra. Pois é, eu acredito que tudo aquilo vai ser nesses dias finais em que Deus vai sacudir verdadeiramente a terra, e os homens que não quiseram saber de Deus vão continuar sem querer saber de Deus, e na volta de Jesus aí vão morrer eles todos. Vai ser a maior matança já acontecida. Jesus vai pisar sozinho o lagar do vinho da ira de Deus, matando mais pessoas do que na história inteira da humanidade. Isto por ocasião da volta dele, e nós voltaremos com ele. Procure entender